Você estuda, mas não consegue passar em um concurso público? Hora então de falar com o Rodrigo Andrade na nossa coluna Alô Concurseiros. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Delbrando. O que é que acontece com esses candidatos que estudam tanto, mas ainda não conseguiram a tão sonhada aprovação? Larissa, concurseiros e Delbrando, sempre a gente vem dizendo que concurso público não se passa de uma hora para outra. A realidade é que você tem que ter uma bagagem, uma experiência que nesses concursos que você está fazendo e não está sendo aprovado, é exatamente aí que você vai se dando bem pela experiência que você vai ter em cada prova e enxergando qual dificuldade que você também vai ter. Na coluna de hoje a gente vai exatamente poder passar bastante informações sobre como a gente vai orientar você para que você tenha um melhor rendimento e um melhor aproveitamento nas provas às quais você não passou. Então, tem inclusive algumas dicas, né, Rodrigo, para as pessoas analisar um pouquinho o grau de dificuldade que elas estão tendo e a razão disso também. Geralmente, a primeira dica que a gente traz para você, concurseiro, é exatamente, pega a prova que você realizou e identifica as questões que você erradas. É muito importante que você saiba exatamente quais foram as questões erradas. Geralmente, quando você vai fazer o concurso, você já tem, provavelmente, com 2 a 3 dias, já sai praticamente um gabarito pré-oficial. Você já tem como identificar o que você errou. Geralmente, Delbrando, quando o concurseiro já faz o concurso, ele já tem a ideia do que, na hora da prova, quando ele termina, ele já sabe se ele se deu bem ou se deu mal na prova. Essa sensação é nítida, né, para quem é o candidato? Não tem exatamente como você não sair com esse pensamento. Tentar avaliar esse percentual aí, né? O percentual é muito importante, porque a partir desse percentual, a gente vai destrinchar exatamente como foi, vai ser um raio-x, Larissa, de como realmente foi esse período total de estudo do concurseiro, como valeu a pena e onde foi que apertou. Vamos às próximas A terceira dicas. dica. Com as questões erradas que você já identificou, classifica da seguinte maneira. Isso é importantíssimo, concurseiro. Isso realmente é um estudo que vai fazer com que você lhe ajude mesmo. Primeiramente, a partir do momento que você selecionar suas questões erradas, a primeira coisa é selecionar as questões que você não sabia a resposta. Porque a partir disso você vai começar a treinar e estudar exatamente perguntas e respostas às quais você realmente ficou perdido. O segundo ponto é estudar questões que não sabia da resposta ou que você não entendeu o enunciado. O que é muito comum, né, Rodrigo? A questão da interpretação do enunciado ali da pergunta. E principalmente pela questão das bancas. Às vezes as bancas, vamos dar um exemplo, concurseiros da PM, fica um pouquinho complicado, inclusive na coluna anterior nós falamos exatamente sobre a IBFC em relação à questão da coesão e coerência na formatação das questões. Então isso é um ponto que realmente o concurseiro, principalmente da PM, vai ter que estar ligado nisso aí. Tentar entender ao máximo a questão, porque às vezes as respostas estão exatamente nos próprios enunciados. Às vezes tem uma intencionalidade até de pegadinha também um pouco nisso, não tem não? Até a questão do não. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa e diz não. Eu quero a resposta negativa, não a afirmativa. Então, muitos concurseiros, às vezes, veem a resposta correta, já marca logo. Não estar nervoso na prova ajuda muito também. Muito importante que você difícil, manter o controle. Geralmente, muitos concurseiros levam aquele chocolatezinho, uma aguinha para ativar a memória. Ativar a memória. Questões que sabia a resposta, entendeu o enunciado, mas não identificou a alternativa correta. Exatamente. Essa questão já é uma parte, inclusive, também de você se perder um pouco no nervosismo. O nervosismo é que faz com que você esteja a resposta na sua cara e você não saiba. Questões que mais marcou errado no gabarito. Pronto, pressa. A pressa é inimigo da aprovação, a gente diz. Porque realmente muita gente se preocupa muito com a prova e deixa o gabarito para as últimas, com o cronômetro ligado, e praticamente é impossível que você se dê bem. Às vezes você fez uma boa prova, mas no gabarito você vai se dar mal. Uma outra dica aqui, nas questões em que você não sabia a resposta, o ideal é separar por grupos? Por grupos. Por disciplinas. Um exemplo, hoje você vai fazer uma prova, vamos dar um exemplo, às vezes você tem uma prova com 10 disciplinas. Então você vai pegando exatamente por disciplina e vai separando por tópico de assunto. Mas direito administrativo, a lei do servidor público, vai lá, deu errado. Então dá uma revisada depois nesse tema. E tem como errar envolvendo temas que foram estudados, é óbvio que sim. Exatamente, isso é complicado. A partir de tudo isso, concurseiros, vocês vão ter que fazer o seguinte. Agora é hora de, quando passou no concurso, se deu mal, não sai de cabeça baixa. Pelo contrário, isso é realmente uma oportunidade que você tem de enxergar onde você errou. Então, a partir disso, você vai exatamente melhorar. E esqueçam aquela história de dizer, eu fiz o concurso, não passei, me desmotivei, não vou fazer mais. Isso é uma sequência. Rodrigo, nosso tempo está correndo aqui, a gente vai ter que dar uma pressinha. Tenha foco, é um dos pontos importantes. Monte um cronograma de estudo com horário definido.
Estude com a banca e suas particularidades, que é muito importante exatamente esse estudo de particularidades das bancas. Todo concurso que você for fazer, você tem que conhecer a banca e a sua particularidade. E um cursinho para nortear, né? Nortear. Dar o caminho realmente de onde você vai poder ter um estudo melhor, um aproveitamento melhor de conteúdo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui. Informações importantíssimas para os concurseiros. Seja sempre bem-vindo. Você pode também enviar suas dúvidas para a gente. alôconcurseiros@cabobranco.tv.br ou alôconcurseiros@paraíba.tv.br.